Raul, queria que o senhor explicasse para a gente na prática, por exemplo, no caso da demarcação de terras indígenas, ela sai, né, do Ministério dos Povos Indígenas, que é liderado pela Sônia Guajajara, vai para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça hoje ele é tocado pelo Flávio Dino, né? Um dos principais nomes, inclusive, do governo. Na prática, por que dificulta a demarcação se continua, claro, sob a liderança do governo, né? De pessoas de confiança do presidente Lula? Eu queria que tu explicasse para a gente por que dificulta nesse caso dos povos indígenas e no outro caso o senhor mencionou ali a questão rural também que vai para o Ministério da Gestão. O Ministério da Gestão é liderado pela Esther Dweck, né? Que também é uma parceira do presidente Lula. Eu queria entender isso, assim, por que ao sair de uma pasta para outra, mesmo que a outra pasta seja liderada por pessoas da confiança do presidente, ainda assim dificulta que as políticas públicas dessas áreas sejam tocadas em frente? Ótima pergunta. Eu acho que nós temos nesse movimento duas questões, né? Uma questão prática e uma questão simbólica. Acho que a questão simbólica, né? Nós já falamos um pouco aqui, de retirar essas funções dos ministérios, que são os ministérios óbvios, né, para tratar delas do ponto de vista administrativo, é uma sinalização de enfraquecimento, né? Então, tanto para a ministra Sônia Guajajara, que é um ministério novo, foi uma promessa também do presidente, criou pela primeira vez um ministério, né, que teria os poderes de fazer a gestão e demarcação das terras indígenas. Então, simbolicamente, isso é ruim, tem um efeito prático, eu vou falar, assim como o ministro Dendente. Do ponto de vista da prática, a questão não é tanto de para onde vai, né? Quem lidera esses outros ministérios. Tem razão. O ministro Flávio Dino é um ministro que está totalmente, né, de acordo com a política, né, de fortalecimento das terras indígenas, de proteção das terras indígenas, né, de demarcação das terras indígenas que faltam ser demarcadas, não tem nenhuma dúvida disso. Mas tem uma questão administrativa. Quem faz todo o processo inicial é a FUNAI. Né? Então, antigamente, a FUNAI estava no Ministério da Justiça. Então, tinha uma estrutura única, né? Ou seja, ele era um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e, portanto, você tinha uma correia de transmissão de informações, né, de trabalho conjunto que existia porque era uma estrutura vinculada. A FUNAI agora está no Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, fazia sentido que a correia de transmissão inteira fosse modificada para o Ministério dos Povos Indígenas. A FUNAI faz o primeiro trabalho de identificação, o laudo antropológico, o trabalho de campo, e passaria para o Ministério dos Povos Indígenas, né, onde ele tem mais contato. Levar isso ao Ministério da Justiça impede que as áreas sejam demarcadas? Não impede, mas dificulta. Né? Você tem mais gente no meio, você tem desentendimentos, você tem problemas de agenda, então é uma coisa que vai no sentido de criar dificuldades. A mesma coisa com o cadastro ambiental rural. É impossível que o Ministério do Ambiente consiga utilizar as informações do cadastro, porque, veja, esse cadastro ele é gerido, no fundo, pelos órgãos estaduais. São os órgãos estaduais que, a partir das informações que tem ali, vão chamar os proprietários rurais para poderem se regularizar, caso tenham passiva, assinar termos de compromisso e por aí vai. Coisa que está demorando muito. O Ministério do Ambiente faz a gestão das informações e usa as informações para fins de política ambiental. Dá para fazer em outro ministério? Dá. Mas vai ser mais difícil. São pessoas novas que não estão na agenda do dia a dia, não entendem exatamente daquilo, né? Não tem como fazer transferência de servidores de uma forma simples, então é uma sinalização de que criar dificuldades. Não impede, mas cria dificuldades sem nenhuma razão objetiva. Esse é o ponto. Qual que é a razão administrativa para que isso aconteça? Qual que é a razão republicana para que isso aconteça? Nós não conseguimos entender.